Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo. Eu estava falando sobre essa questão de cadeira, de posições. Hoje nós vemos no Brasil, eu sou um cara que eu concordo que gerações passam, tem geração que tem tempo para cada geração, Lógico. tem geração que passou, tem geração nova. E hoje no Brasil a gente percebe que tem uma geração nova de jovens ministros, né? De jovens pregadores. Mas quando você conversa especificamente com esses jovens, você sente uma certa deficiência na escola desses jovens, porque de certo modo eles demonstram mais prazer, mais vontade, mais motivação em seus ministérios por aquilo que é propriamente a cadeira e não pela responsabilidade do chamado, pela responsabilidade daquilo que foi entregue a eles. E você, como um pastor que começou jovem também, hoje você prega no Brasil inteiro, já tem estrutura, é pastor da igreja, qual é o aconselhamento que você direciona para esses jovens? E antes de falar do aconselhamento, eu queria que você também fizesse aqui para a gente uma visão sobre essa questão do jovem pregador que começa a pregar, porque ter ministério é atrair fama, é ganhar seguidores, é isso e é aquilo. Eu sempre falo, e eu até falei em um outro podcast a mesma pergunta, cara. Literalmente foi a mesma pergunta. E eu digo sempre para quem me faz a minha pergunta: o que faz romper um ministério é a obediência. Hoje os jovens não obedecem pastores, não congregam e querem ter uma relevância de um ministério profético. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de congregar, mas antes admoestais uns aos outros. A prova e a ordem que Deus dá para nós através de Paulo é: não deixeis de congregar. Porque quem congrega está debaixo de uma visão. Quem está debaixo de uma visão está debaixo de uma orientação. Quem está debaixo de uma orientação tem um norte na vida. Por que os jovens hoje não têm uma congregação? Porque eles não querem servir. Eles almejam um microfone porque dá vislumbre para fazer um corte na internet. E esse é o problema de ser um pregador de corte. Todo pregador de corte de 1 minuto não sustenta 2 horas de mensagem. Aí você bateu, hein, mano? Sabe por quê? Porque a gente conhece um pregador pelo corte dele. Pelo corte. Aí quando você vai dar o microfone, não aguenta 1h30 de mensagem. Sabe por quê? Porque só vai aguentar 1h30 de mensagem quem senta para ouvir. Quem vai para culto de doutrina, quem estuda em seminário teológico, quem vai para de madrugada estudar, quem tem um mentor. Agora quem vai pro campo despreparado só vai dar dor de cabeça. Por isso que você vê essa galera aí dando dor de cabeça, fazendo um monte de besteira por hoje em dia. Sabe por quê? Eu quero falar com muita humildade para você. Eu sou um dos pregadores que mais dou força para jovem pregador. Só que eu não dou força para jovem desobediente. Porque eu já passei por essa fase, eu tenho 33 anos. Comecei com 13. Já quebrei muito a cara. Muito a cara. E eu não quero que você quebre. Eu quero responder isso para a galera, para eles entenderem. O que faz dar certo na vida não é o vislumbre e o glamour da internet. Porque, infelizmente, a internet é uma mentirosa. A gente bota aí a melhor roupa, o melhor terno, a gente compra um iPhone aí 16, parcela em 40 vezes e mostra que tá tudo bem. Mas a gente tá todo podre por dentro. Tá todo destruído por dentro. E hoje em dia, o que vai... E também é uma culpa nossa de pastores também, né? Porque a gente valoriza muito digital influência do que verdadeiro pregador. A gente está colocando gente que é influência para pregar e pregadores para ficar sentado. Por isso que ele já está do jeito que está. Influência tem que influenciar, não tem que pregar não. E tem que pregar na internet. Altar é lugar de pregar a Bíblia, a pregação da palavra. Altar é lugar de pregar Bíblia. Querigma no grego, querigma, pregação. Altar é lugar de pregação. Por que o povo está doente? Porque o povo não está comendo janta, não está almoçando, está comendo só besteira. Só falácia, frase de efeito. Frase de efeito é bom para virar no Instagram. No altar é lugar de pregar mensagem. É mensagem. Hoje em dia a gente está botando pregador para sentar e influência para pregar. Nada contra a influência. Eu sou um pregador que influencio na internet. Mas eu sei que meu forte não é influenciar na internet. Meu forte é o altar. O influencer tá no altar e pode pregar, obviamente. Mas eu te conto uma coisa, não dê púlpito
para quem não tem um altar dentro de si. Porque só vai dar certo no púlpito quem tem um altar aqui dentro. O pregador foi chamado para ter altar aqui, para subir no púlpito e pregar a palavra. Esses jovens se vislumbram com o glamour do que o púlpito produz. Mas se eles sentarem para perguntar para os grandes pregadores que ele tem referência, a palavra é uma só. Senta para ouvir teu pastor. Congrega. Trabalha na sua igreja. E quando a porta se abrir... Cara, porque quando a porta se abrir, você não vai ter tempo nem de trabalhar. Quando a porta se abrir, você não vai ter tempo nem de estar na igreja. Você vai cear, vai dizimar, vai aparecer, vai pedir a bênção. Mas agora que a porta não abre, pra que vai ficar voando igual um doido, botando a cara em um monte de igreja, se você tem sua igreja para congregar? Seu pastor precisa de você. Qual é o segredo que eu dou para um jovem hoje para ter sucesso na vida? Obedece. Trabalhe na sua igreja. Tenha uma visão de que teu pastor precisa de você. Porque quando chegar a tua hora, Deus sabe onde tu mora, teu endereço. Ele sabe do que você precisa. Quem vive de vislumbre não dura 3 anos. Que ele vai ficar chateado, porque o campo dói, a obra de Deus é árdua, vai encontrar muita gente sem vergonha por aí, aí ele vai dizer, isso aqui não é pra mim não. Vou arrumar outra coisa pra fazer. Quem é chamado de verdade não tem outra coisa pra fazer. É isso que ele foi chamado, é isso que ele vai até o final. Meu amigo, pra gente encerrar, por exemplo, você trouxe algo aí que eu achei interessante, que você falou que começou a pregar com 13 anos. Eu não sei se antes já era assim, mas, por exemplo, hoje no Brasil a gente percebe que os pregadores novos, né, os jovens pregadores hoje no Brasil, eles sofrem diversos ataques, né, diversas pessoas que atacam. Hoje, se você tem, por exemplo, tem 12, 13, 14, 15, 16 anos e você está pregando, automaticamente você tem muito hater, muitas pessoas que vão para a internet te atacar. Fazendo uma análise disso, fazendo um comparativo, claro, com quando você começou, porque você também tinha 13 anos na época que começou a pregar. Como você enxerga esses ataques, por exemplo? São ataques que em certo ponto faz sentido? É exagerado demais? A criança, ela pode ou não pode pregar? Qual que é a sua visão dentro desse contexto? Eu tenho umas visões... eu comecei a pregar com 13 anos porque eu era o primeiro crente na família. Uhum. Então Deus me deu a chamada e era aquilo que eu sei, que eu aprendi a fazer. Eu fui pro campo, mas eu sempre tive igreja. Eu fui obreiro, fui diácono e fui a pastor direto. Mas eu sempre trabalhei muito cedo na igreja. Fui de grupo de jovens, fui adolescente na igreja. Então eu participei das etapas. Eu comecei cedo, mas eu participei cedo. Sabe por que tem muito hater? E eu falo isso com muita humildade. Porque, primeiro, fala muita besteira. Não tem uma preparação acadêmica, não tem um vernáculo legal, e você faz muitas perguntas legais. Então você tem que ter argumentação. Você falou aí, poxa, o pastor sabe falar de tudo. Eu não me preparei para falar de tudo, mas eu sou antenado, então eu não me preparei para o Youngcast. Eu tenho uma preparação na vida. Então, se você entrevistar um jovem, ver um jovem pregando, os haters vão atingir, sabe por quê? Porque quem não vive do ministério nunca vai entender o que aquela criança está passando. Então eu acho que criança pode pregar. Pelos pais, pelo pastor, liberado pelo pastor, e pode pregar para criança, para adolescente. Só que hoje em dia tem crianças ensinando adulto. Aí é um pouco fora de... Aí é meio estranho. É esquisito. Alguém de 15 anos ensinar um adulto como fazer. Não acredito. Porque você tem autoridade no assunto quando você vence aquilo que você fala. Guarde isso. Você só tem autoridade para falar de áreas quando você venceu aquela área que você está falando. Então eu não acredito em gente que não vence aquela situação e não tem autoridade para falar, ensinar pessoas a como vencer naquilo que ele nem venceu ainda. A pregação é muito séria. Porque você pode fazer um teatro no púlpito, mas você vai ter que ter peito para suportar depois do púlpito. Então, criança pode pregar? É bonitinho. Mas a retaliação pós o altar é um problema. E hoje em dia as crianças que são bonitinhas no púlpito, que viralizam, viram uma massa de manobra, vira empresa na mão de gente maldosa. Sabe? As pessoas usam as pessoas.
né? Eu conheço muita gente, muita criança. Ó, tem um amigo meu que começou aqui de São Paulo, não sei se você conhece o Alex. Alex Silva, Isso. grande amigo. E gente boa, começou, foi a primeira criança a pregar, estourar no Brasil. Matheus Moraes, que hoje é guitarrista, mas era pregador, imitava o Marco Feliciano. O Alex era criancinha, eu nem pregava ainda. Poxa, olha que legal. Hoje o Alex é pastor de igreja. Então, quando você cria essa identidade de pregador e não desvia, é muito bacana. Mas você tem que ter seus pais ao redor, te acompanhando. Né? Tem muito cantor que eu vou pregar nos congressos aí, que é adolescente, 12, 13 anos, pegando avião, mas tem pai, tem tio, tem mãe indo com eles. Aí eu acho bacana fazer a obra. Agora, hoje em dia, as crianças estão soltas por aí. Estão soltas, falando coisas que não dominam. Aí eu não concordo. O mundo é muito cruel. Muito cruel. Né? E se você olhar para os haters, eles vão acabar com a vida. Será que essa criança vai ter saúde mental para ler aquilo ali? Para ouvir? Cara, já falaram coisas de mim que até eu fiquei triste. Minha esposa falou, para de ler essas coisas. Porque eles estão ali para falar mal mesmo. Você sabe o que aconteceu, você sabe a tua verdade, ponto final. Então eu que tenho 33 anos, que tenho uma experiência de 20 anos pregando, olho para aqueles comentários e fico chateado com... Imagina um adolescente de 12, 13, 14, 15, 16 anos que não viveu nada ainda. Então o púlpito ele é muito complicado, mano. Ele é muito pesado. Ele é difícil. Então eu acho o seguinte, dentro de um acompanhamento, num contexto familiar, eu acho bonitinho. Você vai no púlpito, leva a criança para pregar um congresso, na vigília, dá uma palavra. Hoje cantores, tem mais cantores do que pregadores, né? Então deixa a criança cantar, eu acho legal. Tem mais cantores do que pregador criança, né? Tem pouco pregador criancinha. Sim. Agora tem mais cantores, meninas, jovenzinho cantando, estouram no Raul Gil. Aí, eu conheço até o Samuel Tairone, começou novinho, hoje está grandão. Mas eu acho bacana. Mas eu acho legal com os pais acompanhando. Agora, esse lance de criança falar, ficar viajando sozinha é muito perigoso. Eu já não concordo. Sim. Não concordo. Sim. É porque é uma coisa que você ia perguntar e não perguntou sobre o ataque emocional. Você viu que o Whindersson Nunes? Sim. A idade do Whindersson Nunes, olha a idade que ele chegou e olha o ataque que ele está sofrendo agora. Isso é complicado demais. Se o Whindersson Nunes, com o dinheiro que ele tem, com a idade que ele tem, tá sofrendo esses ataques emocionais já tem um tempo, porque ele nunca escondeu que ele tinha depressão. Só que para ele pedir ajuda, porque deve estar muito ruim. Imagina uma criança dessa, sozinha por aí, pelo campo, na mão de haters, na mão de gente maldosa por aí. Então eu não concordo com jovem, com crianças pregando. Né? Sozinha. Eu concordo com gente, com os pais, fazendo toda a parte estrutural da agenda, de cobertura. Aí eu acho legal.